Deus, boa noite para a igreja, amém? Amém. A paz do Senhor Jesus. Pode se assentar. Você está na casa do Pai e tenha certeza que Deus tem uma palavra para os nossos corações essa noite, amém? Pode ligar as luzes, por favor? Alguém nos visitando pela primeira vez aqui na casa, pela primeira vez aqui na igreja? Amém. Não tem? Deus abençoe. Queridos, essa tarde Deus colocou uma palavra no meu coração. Enquanto eu lia um texto, o Espírito Santo me levou a outros textos dentro da mesma caminhada de Jesus. Eu gostaria, para você entender, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. O médico Dr. Lucas, capítulo de número 8. Capítulo 8, versículo 26, esse aqui. 25, vamos começar do 25. Lucas 8, 25, vamos ler apenas alguns versículos. Quem achou, diga amém. Amém. É interessante que você abra a sua Bíblia, ligue ela se for no celular, e disse-lhe: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: que é este? Pois até os ventos e o mar, os ventos e a água manda e lhes obedece. E navegaram para a terra dos Gadarenos, defronte da Galileia, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhes ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, clamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardava-no preso, com grilhões, cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe, dizendo: qual o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogaram-lhes que os não mandasse ao abismo. Somente até aqui. Papai, essa noite fale conosco, fale com a sua igreja, abre-nos a porta da sua palavra. Venha, Senhor, edificar a sua igreja. Vem falar conosco de maneira poderosa e especial, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus irmãos, Jesus, do capítulo 8 até o capítulo 9, Jesus faz uma trajetória. E dentro dessa trajetória, ele vai até algumas pessoas. E em cada uma dessas pessoas, desses lugares e dessas pessoas, ele age, transformando, curando e libertando. Mas começa pelo Gadareno. Jesus está em Cafarnaum, diante do mar da Galileia, e eu acredito que Jesus tem uma informação no seu espírito de que ele deveria atravessar o outro lado do lago e ir até a região de Gadara, porque tinha uma obra muito especial e grande para fazer naquele lugar. Meus irmãos, como é bom quando nós temos uma direção do Espírito Santo. Já sabemos que a ordem foi dada.
para pregarmos o evangelho, para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Mas o quanto você tem ouvido do Espírito? Aonde Deus quer nos levar? Aonde tem uma pessoa, uma família, uma região, um povo, alguém, mas que você vá por ordem do Espírito Santo. Esses dias eu contava uma experiência de que o Senhor nos mandara. Eu contei uma, mas foram várias. Estava com outro irmão e o Senhor falou com ele e falou comigo ao mesmo tempo. Falou no espírito dele, falou no meu. Nós não combinamos nada, que nós faríamos uma viagem a um determinado lugar. Foram 4 vezes que nós viajamos para outra cidade e Deus fez uma obra extraordinária. E todas as vezes que fomos, foi uma revelação, uma direção do Espírito Santo. E o que Deus fez naquela região foi coisa tremenda. Eu contei para vocês quando nós fomos na ilha de Boipeba, na Bahia, eu e aquele irmão, e passamos ali 2 semanas, se não me falha a memória, e lá houve tantas coisas, muitos batismos com o Espírito Santo, almas que se converteram, inclusive muitas pessoas endemoniadas. Lá era um lugar de muitas pessoas possessas, e muitos foram libertos. Jesus, através das nossas vidas, marcou aquele lugar, e nós ficamos uns 4 a 5 anos, indo todos os anos, 2 vezes por ano, naquele lugar. Mas hoje eu gostaria de contar uma outra experiência com esse mesmo irmão que o Senhor nos mandou aí a uma outra região. Os nomes são um pouco estranhos, são os nomes lá na Bahia. Essa outra experiência foi uma ilha, outra região. Na região de Cairu tem 27 ilhas. Entre elas, Morro de São Paulo, Gamboa, e tem muitas. Boipeba, que foi onde eu contei aquela experiência. Mas essa aqui chama-se Cova da Onça, é uma outra região. Essa nós fomos de ônibus, um ônibus velho, o ônibus quebrou, inclusive, com chuva e uma estrada de barro, tivemos que descer para empurrar. Aí você vai até um determinado lugar, chegando em um determinado lugar, aí está aqui o mar, né? E você atravessa e vai para aquela ilha. É um povoado de pescadores. E bem assim, no lado direito, tem uma outra ilha muito grande, é particular, é do pessoal da Aldebrecht. Eles têm uma ilha particular lá, né, onde pousa helicóptero, é um negócio fenomenal. E lá tem muitas fazendas de coco. Então Deus nos mandou ir para lá. Interessante que Deus revelou o nome de um homem chamado João e deu as características desse homem. E nós deveríamos ir àquele lugar. Esse homem tinha uma barba, ele era claro, e a barba dele tinha uma falha, não nascia pelos aqui. Deus mostrou muito claro. A única informação que tínhamos era essa. Vão lá, o nome dele é João. Ele está afastado, se desviou do evangelho, serviu a mim e está afastado. Ele é um pescador. E na visão Deus mostrava a sunga que ele usava, uma sunga azul com uma listrinha branca. E ele era pescador, ele ia muito para o mar. E esse homem ia morrer. Havia um laço, uma armadilha do inimigo para ceifar a vida daquele homem naqueles dias. E Deus nos mandou ir lá. Não conhecíamos nenhum pastor, não sabia nem se tinha igreja naquele lugar. E fomos. Deus nos mandou. Chegando lá, eu lembro quando a gente chegou num lugar para poder pegar aquele barquinho para atravessar para lá, eu cheguei e perguntei para o missionário que estava comigo, e agora, para onde nós vamos? Ele disse, eu não sei. O Espírito Santo vai nos mostrar. Com as mochilinhas nas costas, com uma palavra e uma direção de Deus, atravessamos aquele mar e chegamos do outro lado. E as pessoas começaram a olhar para nós, porque é um povoado pequeno, né? E a gente ia andando. E o Espírito Santo deu uma direção. Andem direto, passa a praia e vai. Passamos o povoado e andamos. Aí Deus deu uma visão para o irmão que estava comigo. Tinha um tronco de uma árvore caída e enterrada assim, em um mato, beirando uma estrada que estava perto do mar. E Deus dava visão, ele me falou tudo antes, revelou para o irmão me falava assim. E vamos andar, e andamos uns 4 a 5 quilômetros. E aí quando chegou lá,
que eu vi o tronco do jeito que ele descreveu, embora ele voltou para Jesus e reconciliou. Houve um problema na embarcação. Quando eles foram pescar, o barco deu um problema, naufragou, afundou, deu algum problema. E esse homem foi salvo. Se esse homem não tivesse voltado, se a gente não tivesse ido orar, se a gente não tivesse ido obedecer a Deus, aquele homem tinha morrido. Porque Deus mostrou que ia acontecer algo na pescaria e ele ia morrer, desviado do Evangelho. Essa noite eu vim para te dizer, o Senhor quer nos levar a outro lado. O Senhor quer nos dar novas experiências. O Senhor quer que se importemos com as vidas, com as almas. Existe um local, existe alguém, existe uma casa, existe uma família, existe uma palavra aí dentro de você. Você precisa ouvir o Espírito Santo, porque Deus quer que você libere essa palavra para alguém que precisa ouvir. Ah, meus irmãos, estamos muito devagar. Pessoas que só querem bênçãos para si. Só querem se assentar nas cadeiras, ouvir uma palavra, receber uma bênção. Pensa só em si, pensa só em você. Deus está dizendo, eu estou à procura de pessoas que queiram aceitar a missão, que queiram aceitar o propósito, que não estão pensando somente em si, que não estão pensando somente no seu ministério, que não estão pensando somente na sua unção. Tudo que Deus colocou na sua vida, na sua mente, em você, foi para dar a alguém, foi para alcançar pessoas. Deus quer ampliar a obra, Deus quer fazer algo em sua vida. É tempo de você obedecer o Espírito Santo. Você reclama demais da sua vida. Você reclama demais da tua própria história. Você pensa que o mundo gira em torno de você e dos seus próprios problemas. Tem alguém pior que você. Tem alguém passando por situações mais difíceis. Oh, meu Deus. Escute. Jesus chega para os discípulos e diz, precisamos ir para o outro lado. Tem algo para fazer lá. Existe um lugar que é um pouco mais adiante. Você precisa se movimentar. Precisa se movimentar. Tem um bairro, tem uma cidade, tem uma casa, tem uma família, tem uma alma, tem uma pessoa. Jesus disse, nós vamos chegar e vamos para o outro lado. Ele já tinha liberado a palavra de destino. E foram. Quando eles foram, Jesus estava cansado, tinha atendido a multidão, ele dormiu. E veio uma grande tempestade naquele lago. Aquele grande lago. Eles pensavam que iam perecer. Despertaram Jesus. Jesus se levantou e liberou uma palavra de ordem. Mandou que o mar se aquietasse, o vento se acalmasse. E houve bonança. E os discípulos ficaram impressionados. Que homem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. O que eu aprendo aqui? É que você congrega numa igreja. Você fala de um Jesus. Você prega sobre ele. Você conta as histórias da Bíblia. Mas às vezes nem você mesmo conhece. Eles estavam impressionados porque agora eles viram Jesus da ordem da natureza. Ei, o que você já viu até agora é pouco. Deus tem coisas maiores para se revelar. Mas o que Deus quer se revelar e o que Deus quer fazer não é você parado, é você se movimentando. Então Jesus levou eles, vamos, e foi, chegou do outro lado. Mas quando eles estão indo, o opositor veio contra Satanás. Satanás está se levantando contra você, o vento está soprando, a luta está difícil. É porque Deus tem propósito. Não é para você morrer, não é para você paralisar, não é para você reclamar. É para você dar ordem ao vento e ao mar. É para você buscar, é para você desenvolver fé, é para você confiar. E é para você manter o foco no chamado, naquilo que Ele te chamou. Aleluia! Às vezes mantemos o foco tanto nos problemas, na tempestade, que não percebemos que Jesus está no barco. Não percebemos que Jesus está no barco. Porque a gente diz, vou morrer, não aguento mais, minha vida,
vou me matar. Ah, meu Deus, coitadinho de mim, coitadinha de mim. Deus parece que não está me vendo. Quem lhe disse isso? Deus habita dentro de você. O que está faltando é você crer na palavra. O que está faltando é relacionamento com o Espírito Santo e sair da preguiça espiritual. Porque quando as lutas vêm, a tempestade vem, e você não está orando, não está buscando a Deus, não está tendo relacionamento com o Espírito Santo, e não está fazendo a obra de Deus, não está em movimento, a sua tendência é ficar na carne, é ficar no natural, e só olhar para o vento, só olhar para a tempestade, e ainda pensar e reclamar: Deus não está me vendo, eu vou perecer. E Jesus está dentro do barco e você não está percebendo, e foi Ele que te designou e que te deu o destino. Jesus disse: homens de pequena fé, vocês não têm fé? Como que a fé é provada, meus irmãos? É no fogo, é na hora que precisamos que ela seja ativada, é na hora da dificuldade, é na hora do vento mesmo. Temos uma palavra de Deus, temos uma ordem: ide por todo mundo pregar o Evangelho. Temos uma palavra do Senhor, e tem aqueles que ainda têm um chamado muito específico de Deus para algo, e não estão fazendo o que o Senhor quer, o que o Senhor disse. Tem profecias que podem estar atrasadas na sua vida, não porque não foi Deus que falou, não porque por causa do profeta, mas por causa de você mesmo. Porque você não está obedecendo o que Jesus te mandou fazer. Porque você está mais preocupado e preocupada com as suas coisas próprias, com você. E você não tem se preocupado com o coração de Deus, com o que o coração de Deus está batendo, com a mente dele, com o que ele quer. Ei, se os seus planos não estiverem alinhados com os planos de Deus, você está perdido. Você está frustrado. Os meus pensamentos são maiores do que os teus. Os meus caminhos são maiores do que os seus. Ah, meus irmãos, queira estar onde Deus quer que você esteja. Queira estar dentro do propósito. Se é uma ilha lá no canto, vá porque Ele está te mandando. Se é uma grande cidade, uma capital, vá se Ele te mandar. Se é uma aldeia indígena, vá porque Ele está te mandando. Obedeça a Ele. Ele está no barco. Quando eles chegam do outro lado, o que é que acontece? Chegando do outro lado, tinha um homem famoso lá, o endemoniado gadareno. Gadara está na região de Decápolis, onde comporta 10 cidades. Todos conheciam aquele homem. Para eles era um homem louco. Amarravam ele, prendiam ele, ele quebrava tudo. Ele andava nu, ele andava se ferindo com pedras. Ele não morava numa casa mais, ele já tinha perdido família. Para a sociedade dali de Gadara, aquele homem não tinha mais jeito, não havia mais solução. Até a autoridade de Jesus pisar naquela terra. Quando Jesus pisou lá, diz a Bíblia que aquele homem endemoniado correu. Ele estava no cemitério, ele correu e se jogou aos pés de Jesus. Aprenda uma coisa aqui: não tenha medo de demônios, não tenha medo de principados, pois debaixo dos pés de Jesus está todo principado, toda potestade, todo demônio, todo anjo caído, está debaixo da autoridade dele. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Deus quer usar a sua vida, Deus quer despertar o que está dentro de você, basta você obedecê-lo. Então escute. Ele caiu de joelho e disse: viesse me atormentar antes do tempo. Ele estava com medo que Jesus ordenasse para ele ir para o abismo. Aquele demônio já estava ali. Aqueles demônios, na verdade, uma legião, já estava naquela região há muitos anos. E o Senhor ia expulsar ele daquela região, ia libertar aquele homem. Aquele homem se tornaria um grande testemunho. Naquelas 10 cidades, ele viajou pregando e contando o que Jesus havia feito na vida dele. Jesus expulsou aqueles demônios, os demônios entraram nos porcos, os porcos se precipitaram, todos foram mortos. Aí aqueles homens pegaram e botaram Jesus para fora daquela cidade: vai embora daqui, porque aqueles homens estavam vendo como uma perda. Eles perderam, tiveram perdas, lucro, os porcos morreram, eles não estavam se importando com a vida que foi liberta. Escute, tem regiões que estão tão oprimidas, que as pessoas não conseguem mais ver as vidas, as almas, as pessoas estão só pensando
em ganhar dinheiro, estão aprisionados por Mamon, mas quando alguém vai cheio do Espírito Santo, com a palavra de Deus, uma direção de Deus e autoridade, os demônios saem daquela região, e o evangelho começa a mudar a cultura daquele lugar, pessoas começam a ser livres, pessoas começam a adorar a Jesus, e Deus pode mudar uma história de uma cidade, por conta de alguém que obedece e vai lá, e alguém que é liberto, e tem um grande testemunho de transformação. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Lá na Bahia, lá na mesma região, tinha um rapaz que era igualzinho o gadareno. Se fosse no tempo de hoje, aquela família poderia responder. Apesar que lá o negócio é mais complicado. Mas o homem estava numa jaula lá na Bahia, lá do ladinho de onde a gente mora, da minha cidade onde eu morava, ninguém sabia disso. Existia um rapaz tido como louco e botaram uma grade, Max, literalmente na porta do quarto, e só jogavam a comida e aquele homem defecava tudo ali dentro. Louco para os homens, endemoniado. Um homem de Deus foi lá, mandou que abrisse aquela grade. E eu nunca sabia que aquilo estava perto. Eu passava por ele e não sabia. Mas um pastor foi lá. Mandou que abrisse aquela grade. E ficaram com medo. Tem certeza? Não, ele é agressivo. Pode abrir. Abra que eu vou entrar e vou dar um abraço nesse homem. Esse homem vai ser liberto. Abraçou o homem. Expulsou os demônios. O espírito saiu. Era um espírito de loucura. E o homem estava livre. Ninguém sabia que ele estava lá escondido. Nos tempos de hoje existem situações assim. Hoje, tudo é psiquiátrico, terapeuta. Tem casos que sim, mas tem casos que é espiritual. Não tem terapeuta, não tem medicina, não tem ninguém que resolva, se não for o poder de Deus. Tudo bem, o homem é liberto. O texto vai dizer que ele está vestido, depois Jesus liberta ele. Porque ele andava nu. O texto vai dizer que ele estava assentado. Porque ele era inquieto, ficava correndo para lá e para cá. E o texto vai dizer que ele estava em sã juízo, porque ele estava completamente curado mentalmente, porque o espírito maligno saiu. Então o homem agora era um espanto. Antes ele era um espanto por causa do demônio que estava nele. Agora as pessoas ficavam assustadas porque não acreditavam no que estavam vendo. Ver o gadareno, ver ele e dizia: calma, gente, calma. O homem ficou manso. Jesus me libertou. Ele veio aqui, expulsou aqueles demônios. Eu voltei para minha casa, eu tenho família, eu estou bem. E ele saiu dando esse testemunho. Ele queria ir embora com Jesus. Jesus disse: não, você tem uma missão aqui, tem 10 cidades para você ir testemunhar. E aquele homem se tornou um pregador e ficou naquela região. Então Gadara foi impactada, muitas vidas foram libertas, eu acredito, por causa da transformação e da libertação e do testemunho deste homem. A obra foi feita, Jesus retornou para Cafarnaum. Até o capítulo 9 você vai ver algumas coisas que vão acontecer aqui. Quando Jesus retorna para Cafarnaum, a multidão que ele deixou estava esperando ele de novo. E ele atendeu a multidão. Quando ele está atendendo a multidão, pregando, alguém envia um mensageiro até Jesus. Esse homem é um príncipe. Então Jesus acaba de atender um louco, endemoniado, que morava no cemitério, uma vida terrível. Ele volta. Quando ele volta, ele recebe uma mensagem de um príncipe da sinagoga, um homem chamado Jairo, um homem importante na sociedade, um homem muito rico, que a sua filha está doente. E vem até Jesus, e Jesus diz: eu irei atender. A menina tem 12 anos de idade. Enquanto Jesus está indo atender a menina de 12 anos de idade, uma mulher que tem 12 anos com uma hemorragia, para aquela sociedade, para aquela cultura, ela é imunda, ela não pode se aproximar de ninguém, tocar em ninguém. Ela entra no meio da multidão. Ela era uma mulher rica que já tinha gastado toda a sua fortuna com todos os médicos. Ninguém resolveu o seu problema. Ela estava indo de mal a pior. Então ela foi atrás de Jesus. Jesus está no meio da multidão.
indo para a casa de Jairo, e quando Jesus está indo atender uma menina de 12 anos, uma mulher que tem 12 anos oprimida, vai até ele e diz: se eu tocar nas orlas dos vestidos dele, eu serei curada. E quando a mulher toca nele, diz a Bíblia que ela foi curada instantaneamente. Jesus percebeu que do corpo dele saiu poder, virtude. Ele para e diz para Pedro, para os discípulos: espera aí, alguém me tocou. Os discípulos disseram: a multidão te aperta, te oprime, está todo mundo te apertando. Sim, multidão aperta, multidão oprime, multidão só aperta. Mas quem tem fé toca na unção, extrai. Tem gente que só é multidão, mas tem gente que ele usa a fé, ele toca em Jesus, ele chama a atenção de Jesus. E Jesus queria destacar a cura, porque Jesus foi muito intencional. Primeiro, ela é uma mulher, não podia nem estar ali. Jesus está quebrando protocolos ali. E Jesus queria testemunhar. Ela tentou se esconder. O texto dá o que entender que, não tendo como se esconder, ela disse toda a verdade. Ela disse assim: eu estava doente há tantos anos, e eu toquei no Senhor e fui curada agora mesmo. Então Jesus quis tornar público o milagre dela. Jesus está seguindo viagem, aí ele manda outros servos. Jairo diz: não incomode mais o mestre, porque a menina morreu. Jesus disse: crê somente, eu vou entrar lá. Em um caso, é um mendigo endemoniado, solitário, atormentado. No outro caso, é uma mulher rica que agora está pobre e está doente, é curada. A menina, filha do príncipe da sinagoga, que tinha construído inclusive aquela sinagoga. O que eu aprendo com isso, meus irmãos? Que o evangelho de Jesus é para todos. É para o pobre, é para o rico, é para o mendigo, o morador de rua, é para os que estão nos condomínios e nos palácios, é para os reis e presidentes, é para o povo, é para o homem douto, é para o analfabeto, é para a criança, é para o adolescente, é para o adulto. Tem alguém aqui entendendo? É interessante que Jesus continua nessa caminhada, nessa trajetória da ida a Gadara, a volta a Cafarnaum, dele ir agora à casa de Jairo. Quantas coisas estão acontecendo enquanto ele está em movimentação, enquanto ele está fazendo a missão do Pai. Quantos gostariam de viver milagres, experiências com o Espírito Santo? Começa a sair de dentro da sua casa, faz alguma coisa para Jesus, fala do amor dele, visita aquela amiga, manda um convite para ir para a igreja, marca um café, cria uma estratégia, abre um pequeno grupo na sua casa. Por favor, tantos anos de evangelho, tantos anos de tanto estudo, de tantas coisas, para nada. Deus está chamando alguém para entrar no barco essa noite com ele, para ir do outro lado de Gadara. Tem uma Gadara para a gente ir. Tem alguém para ser tocado pelo poder de Deus. Tem alguém que quer conhecer Jesus. Tem um lugar que as coisas parecem que está tudo perdido e difícil. É porque você não chegou lá ainda. Porque quando você chegar lá com uma palavra de Deus, com uma unção e com autoridade, as coisas mudam. Oh, meu Deus. Jesus chegando lá. A menina já estava morta. Jesus chama Pedro, Tiago, João e os pais da menina. Entra no quarto, ora e dá uma ordem, e a menina é ressuscitada. Olha quantas coisas aconteceram. Olha quantas coisas aconteceram nessa viagem de Jesus, nessa missão do Senhor, meus queridos. Jesus atravessa a tempestade porque existe uma pessoa, uma vida do outro lado. Em frente, às vezes você não quer enfrentar a tempestade, porque você está com medo de você perecer. Enfrenta a tempestade porque tem alguém do outro lado. Jesus atravessa o mar
por causa de uma única pessoa, meus irmãos. Lembra do testemunho meu e do irmão? Era por causa de uma pessoa. Nós deixamos uma semana o trabalho para irmos lá por causa de uma pessoa e aquele casal de pastores que estavam ali já há um tempo orando e pedindo: envia, Deus, envia pregadores aqui. Jesus volta e mostra que não faz acepção de pessoas. Quando ele volta, ele atende a mulher, que era considerada imunda pela religião, atende um homem rico, que é Jairo, Jesus para quem ninguém enxergava, que era aquela mulher. Jesus entra numa casa onde todos diziam que era tarde demais, a menina já está morta. Conclusão: Jesus revelou a autoridade sobre a natureza, os demônios, as enfermidades e a morte. Sobre a natureza, quando ele está atravessando para Gadara, aquela tempestade, ele dá ordem ao vento e ao mar. Sobre os demônios, quando ele expulsou aquela legião daquele jovem. Sobre as enfermidades, quando ele cura aquela mulher. E sobre a morte, meus irmãos, quando ele ressuscita a menina. Acaba o capítulo 8 e entra no capítulo 9. No capítulo 9, Jesus convoca os seus 12 discípulos. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios. O que é que ele fez lá em Gadara? Expulsou demônios. Para curar as enfermidades. O que é que ele fez com aquela mulher? Curou das enfermidades. E disse-lhe: nada leveis convosco para o caminho, nem cajados, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem qualquer de vós tenha 2 túnicas. Ele está dizendo: confia em mim. Quantas pessoas têm medo de obedecer a Deus por causa das finanças? Quantas pessoas não fazem alguma coisa para Deus porque não dá para mim isso aí. Se eu for trabalhar nisso aqui, eu vou ganhar mais. Se eu for fazer isso, eu vou ganhar muito dinheiro. Eu estou falando de pessoas que têm chamado. Não estou falando de qualquer um. Porque tem pessoas que não têm chamado para tempo integral, não têm chamado para missão, são levantados para ser empresário, prosperar, mas tem chamado também para seu recurso, sua riqueza que Deus te der, você poder investir no reino de Deus. Mas se você tem um chamado e você está negligenciando isso, você vai encarar Jesus olho a olho com Ele um dia, mesmo sendo salvo, no julgamento dos galardões, e você vai ouvir dele que você não fez o que deveria ser feito. Quantas das vezes, na ordem de prioridade, você prioriza mais o seu lazer? Nada conta, porque nós somos seres humanos, precisamos ter lazer. Alguns gostam de futebol, outros gostam de pescar, mas não troque sua pescaria nem seu futebol por priorizando mais do que as coisas de Deus. Quantas pessoas que não podem ter nada, um cargo, uma posição, ou um dinheirinho que entrou a mais, o culto não é tão importante mais, a vigília não é tão importante mais, mas quando o negócio aperta, quando a tempestade bate, aí eles correm. Gente começa a jejuar, a gente fica crente da noite para o dia, começa a ler Bíblia, e aí não tem tempo ruim. Não espera as coisas se apertar para você buscar a Deus, não. Busque a Deus agora, em todo o tempo. Seja constante. Seja constante e abundante, sempre abundante. Seja firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso galardão não é vão no Senhor. É um privilégio muito grande atender um chamado de Deus. É um privilégio muito grande você poder ganhar uma alma para Jesus.
Quantos anos fazem que você ganhou uma única alma para Cristo? E eu vou lhe dizer, o campo estão brancos para a colheita. O que está faltando é ceifeiros. Eu oro para que Deus levante ceifeiros. Eu oro para que Deus levante pessoas que amem a Jesus de todo o coração. E quem ama Jesus guarda os mandamentos, a palavra. E se a palavra diz que você tem que fazer, você tem que fazer. E se você não obedece a palavra de Deus, você diz que ama Jesus, você é um mentiroso, você é um hipócrita e um religioso. Que só está na igreja, mas não está fazendo a vontade dEle. Essa noite, o evangelho, a mensagem, a pregação é para ir entrar no seu coração. Deus está te dizendo: aonde está você, que eu não estou te encontrando. Quando Deus disse para Adão onde está, não era a geografia. Adão estava dentro do jardim, era a posição, o posicionamento. Ele estava fora da presença. Escute o que eu vou lhe dizer. Ouça Deus, ouça o Espírito Santo. Esteja onde Ele quer, faça o que Ele quer. Você será a pessoa mais feliz da terra. Mas deixa eu lhe dizer, se você não fizer o que Ele tem, o que Ele quer, por mais que você ganhe o mundo inteiro, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Perder a sua alma. Perder a alma aqui não é somente perder a alma no sentido de perder a salvação, mas perder sua alegria, seu propósito. Não ser quem de fato você foi chamado para ser. Quantos estão entendendo? Eu entendo que o capítulo 9 acontece antes disso, antes de chegar no capítulo 9, tudo isso que acontece, Jesus está formando os discípulos, está treinando eles, está levando eles estão vendo tudo que está acontecendo, mas o tempo de Jesus era limitado, era só 3 anos aqui, ele iria voltar para a glória. Então a autoridade, aquilo que ele fez, ele delegou aos seus discípulos, aos 12. Só que isso não ficou só nos 12, isso ele delegou a todos que são discípulos de Jesus, a você. Ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para pregar o evangelho. Aleluia. E em qualquer cidade que vos não receber, saindo-vos de lá, sacudir o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, versículo 6, eu estou concluindo, percorreram todas as aldeias anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Tudo o que aconteceu no ministério de Jesus aconteceu na vida dos discípulos, dos apóstolos. Tudo o que aconteceu na vida dos apóstolos acontece na vida da igreja. Mas a igreja vai viver isso quando ela se posicionar para obedecer o que o Senhor tem e ouvir o Espírito Santo. Fique de pé essa noite. Levantar para expulsar demônios de pessoas como o gadareno. Eu não sei se você será atraído com a unção que você tem, pessoas vão querer estar perto de você e serão curadas em todos os aspectos. Ressurreições, transformação de famílias, cura, salvação. É isso, é isso, é isso. É isso. Eu ouço, irmãos, essa noite toque do chofar. Eu ouço essa noite toque de trombeta, de convocação. Ei, Jesus. Se puder colocar, coloca aí. Eu quero fazer um ato profético agora, por direção do Espírito Santo. Todos que estão sentados um pouco atrás, você tem que dar um passo à frente, seja uma cadeira que esteja na sua frente, mas você precisa se movimentar. Se movimente, não fique no lugar que você está. Isso é profético. Aí, aqui, quem está aqui já está na frente, né? Dá um passinho, faz alguma coisa. Precisa se movimentar. Sai da cadeira, vai para outra. Precisa toda a igreja se movimentar agora. Isso é ato profético. Olhem para essas bandeiras, que o Espírito Santo mandou a gente olhar para essas bandeiras. Eu preciso de 4 pessoas
Tem 4 bandeiras aqui. E são os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Vocês aí ficam no óleo e ficam ligados aqui. Calma aí. E mandou rabaxê. Ora mandou rebecamachá. Eu quero clamar a Deus essa noite. Eu não quero ser uma congregaçãozinha pequena, onde a gente vem para congregar, tem uma palavra e ficamos só aqui se alimentando os crentes, ficando. Não. Fiquem na frente vocês aqui. Nós queremos ser cristãos que vá, que avance. Troca um pouquinho de lugar. Quem está sentado aqui, senta do lado de cá. Quem está sentado aqui, senta. Movimente-se. Depois você volta para o seu lugar. Fica tranquilo, sua bolsa está guardada, sua Bíblia, está tudo, você está na casa de Deus. Renancho bedequiamanas. Renancho behale soquedes. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. E porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Declaramos Foz do Iguaçu do Senhor Jesus. Declaramos, nós estamos em uma tríplice fronteira. Temos o Paraguai aqui do lado, Senhor. Temos a Argentina aqui do lado, Senhor. Nós clamamos por esses povos, por essas 2 nações que estão aqui do nosso lado. Oh meu Deus, levante essa igreja com recursos para fazer missões. Pessoas com seus talentos, com suas profissões. Que essa igreja, Deus, tenha uma base aqui. Deus começa a colocar a consciência no nosso coração. Consciência da verdade, da missão, da verdade, da convocação do evangelho. Ramando Rebeche Calamassai. Oh, nós clamamos agora, Senhor. Nós clamamos agora por Foz, pelo estado do Paraná. Nós clamamos agora, Senhor, pela Argentina. Nós clamamos agora pelo Paraguai. Nós clamamos, ó Deus, até pela África.